Hello everybody! Mais uma quarta-feira, mais um vlog de leitura. Estamos no nosso quarto episódio desse vlog de leitura, lendo The Reason for God, e eu tô muito empolgada porque hoje é o final da introdução e uma das minhas partes favoritas dessa introdução e também um dos conceitos favoritos desse livro. Tô muito feliz. I'm really happy. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Cassie Teacher e todas as quartas-feiras nós nos reunimos para lermos juntos um livro. Esse ano a gente vai estar lendo esse livro aqui. Tudo que você precisa fazer é me acompanhar. Se você começar achando muito difícil, não tem problema. Continua se desafiando, porque vai ficando progressivamente mais fácil. Eu juro, foi assim pra mim, é assim pra todo mundo. Eu recomendo, se você é novo aqui, que você clique na playlist que vai aparecer em algum desses lugares aqui e comece do primeiro episódio. Aproveita que a gente ainda tá no começo, lê lá junto comigo no primeiro, no segundo e no terceiro episódio. A gente se encontra aqui daqui a pouco pra você ler comigo no terceiro episódio e entender do que o livro se trata. Bom, eu já vou começar a leitura, não tenho mais nada pra falar. Lê junto comigo pra praticar a sua pronúncia. E não esquece que, de tempo em tempo, eu vou trazendo a tradução. Vlog de leitura, lendo com Cassie Teacher. A second look at doubt. Uma segunda vista da dúvida. I want to make a proposal that I have seen bear much fruit in the lives of young New Yorkers over the years. I recommend that each side look at doubt in a radically new way. Eu quero fazer uma proposta que eu vi fazer surtir muito fruto na vida de jovens nova-iorquinos ao longo dos anos. Eu recomendo que cada lado enxergue a dúvida de uma forma radicalmente nova. Let's begin with believers. A faith without some doubts is like a human body without any antibodies in it. Vamos começar pelos crentes. Uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo humano sem nenhum anticorpo nele. People who blithely go through life too busy or indifferent to ask hard questions about why they believe as they do will find themselves defenseless against either the experience of tragedy or the probing questions of a smart skeptic. Então, pessoas que vão alegremente passando pela vida, muito ocupados ou indiferentes para se fazerem perguntas difíceis sobre por que eles acreditam no que acreditam, se encontrarão indefesos diante da experiência da tragédia ou de perguntas investigativas de um cético inteligente. A person's faith can collapse almost overnight if she has failed over the years to listen patiently to her own doubts, which should only be discarded after long reflection. A fé de uma pessoa pode colapsar praticamente da noite para o dia, se ela fracassou ao longo dos anos na tarefa de ouvir pacientemente as suas próprias dúvidas, o que só pode ser descartado depois de uma longa reflexão. Believers should acknowledge and wrestle with doubts, not only their own, but their friends and neighbors. Então, os crentes deveriam reconhecer e lutar contra as dúvidas, não apenas suas próprias dúvidas, mas também de seus amigos e de seus vizinhos. Ou neighbor também em inglês pode ser seu próximo, né? Então, seus amigos e seus próximos ou amigos e vizinhos. It is no longer sufficient to hold beliefs just because you inherited them. Já não é mais suficiente manter uma fé só porque você herdou ela, ou manter crenças só porque você herdou elas, né? Only if you struggle long and hard with objections to your faith will you be able to provide
grounds for your beliefs to skeptics, including yourself, that are plausible rather than ridiculous or offensive. Somente se você batalhar arduamente e por muito tempo com objeções à sua fé, que você será capaz de providenciar bases ou embasamentos das suas crenças para descrentes ou para céticos, incluindo você mesmo. Essas bases que são plausíveis ao invés de ridículas e ofensivas. And just as important for our current situation, such a process will lead you even after you come to a position of strong faith to respect and understand those who doubt. Tão importante para nossa situação atual, esse processo vai te levar, até mesmo depois que você chegar na posição de uma forte fé, a respeitar e entender aqueles que duvidam. But even as believers should learn to look for reasons behind your faith, skeptics must learn to look for a type of faith hidden within their reasoning. Mas assim como os crentes devem aprender a procurar por motivos por trás de sua fé, os céticos precisam aprender a procurar por um tipo de fé escondida por trás da sua razão. All doubts, however skeptical and cynical they may seem, are really a set of alternate beliefs. You cannot doubt belief A except from a position of faith in belief B. Todas as dúvidas, independente de quão céticas e cínicas elas pareçam, são na verdade um conjunto de crenças alternativas. Você não pode duvidar da crença A, exceto se por uma posição de fé na crença B. For example, if you doubt Christianity because there can't be just one true religion, you must recognize that this statement itself is an act of faith. Por exemplo, se você duvida do cristianismo porque não pode haver só uma fé verdadeira, você precisa reconhecer que essa própria frase, é um ato de fé. No one can prove it empirically, and it is not a universal truth that everyone accepts. Ninguém consegue provar isso empiricamente, provar que não pode haver só uma fé verdadeira, né? Ninguém pode provar isso empiricamente e não é uma verdade universal que todos aceitam. If you went to the Middle East and said, there can't be just one true religion, nearly everyone would say, why not? The reason you doubt Christianity's belief A is because you hold unprovable belief B. Every doubt, therefore, is based on a leap of faith. Se você fosse pro Oriente Médio e dissesse, não pode haver somente uma religião verdadeira, praticamente todo mundo responderia, por que não? O motivo para você duvidar da crença A do cristianismo é porque você se segura em uma crença improvável, no sentido de que não dá para provar mesmo, na crença B, que é improvável. Toda dúvida, portanto, é baseada num salto de fé. Gente, tem uma mosca agora aqui que tá me cercando. Você sai daqui. Some people say, I don't believe in Christianity because I can't accept the existence of moral absolutes. Everyone should determine moral truth for him or herself. Algumas pessoas dizem, eu não acredito no cristianismo porque eu não consigo aceitar a existência de absolutos morais.
Todo mundo deveria determinar uma verdade moral para si mesmo, para ele ou ela mesma. Is that a statement they can prove to someone who doesn't share it? No, it is a leap of faith, a deep belief that individual rights operate not only in the political sphere, but also in the moral. There is no empirical proof for such position, so the doubt of moral absolutes is a leap. Essa é uma afirmação que eles podem provar para alguém que não concorde com ela? Não. É um salto de fé, uma crença profunda que direitos individuais operam não somente na esfera política, mas também na esfera moral. Não existe nenhuma prova empírica para esse posicionamento. Então, a dúvida de absolutos morais é um salto de fé. Some will respond to all this. My doubts are not based on a leap of faith. I have no beliefs about God one way or another. I simply feel no need for God, and I am not interested in thinking about it. Algumas pessoas vão responder a tudo isso dizendo: as minhas dúvidas não são baseadas num salto de fé. Eu não tenho crença sobre Deus, não tenho nenhuma crença sobre Deus. Eu simplesmente não sinto necessidade de um Deus e eu não estou interessada em pensar nele. But hidden beneath this feeling is the very modern American belief that the existence of God is a matter of indifference unless it intersects with my emotional needs. Porém, escondido por baixo desse sentimento está uma crença bem moderna americana de que a existência de Deus é uma questão de indiferença, a não ser que ela cruze com as minhas necessidades emocionais. The speaker is betting his or her life that no God exists who would hold you accountable for your beliefs and behavior if you didn't feel the need for him. That may be true or it may not be true, but again, it's quite a leap of faith. O orador dessa frase, a pessoa que diz essa frase, está apostando sua própria vida de que não existe um Deus que te responsabilizaria pelas suas crenças e pelo seu comportamento se você não sentisse necessidade dele. Isso pode ou não ser verdade, mas novamente é bem que um salto de fé. The only way to doubt Christianity rightly and fairly is to discern the alternate belief under each of your doubts, and then to ask yourself what reasons you have for believing it. A única forma de duvidar do cristianismo de forma correta e justa é discernir qual a outra crença por baixo de cada uma das suas dúvidas e aí se perguntar quais motivos você tem para acreditar nessa crença. How do you know your belief is true? It would be inconsistent to require more justification for Christian belief than you do for your own. But that is frequently what happens. Como você sabe que a sua crença é verdadeira? Seria inconsistente exigir mais justificação da crença cristã do que você exige da sua própria crença. Mas isso é frequentemente o que acontece. In fairness, you must doubt your doubts. Bom, sendo justo, você precisa duvidar das suas dúvidas. My thesis is that if you come to recognize the beliefs on which your doubts about Christianity are based, and if you seek as much proof for those beliefs as you seek from Christians for theirs, you will discover that your doubts are not as solid as they first appeared. A minha tese é que, se você chegar
a reconhecer as crenças nas quais as suas dúvidas sobre o cristianismo estão baseadas? E se você buscar tanta prova para essas suas crenças, quanto você busca comprovação dos cristãos sobre as crenças deles, você vai descobrir que as suas dúvidas não são tão sólidas quanto elas pareciam inicialmente. I commend two processes to my readers. I urge skeptics to wrestle with the unexamined blind faith on which skepticism is based, and to see how hard it is to justify those beliefs to those who do not share them. I also urge believers to wrestle with their personal and culture's objections to the faith. Eu recomendo 2 processos aos meus leitores. Eu apelo aos céticos que batalhem com a sua fé cega, não examinada, na qual o ceticismo está baseado, e ver o quão difícil é justificar essas crenças para aqueles que não compartilham dessas crenças. Eu também exorto os crentes a batalharem com as suas próprias objeções pessoais e culturais à fé. At the end of each process, even if you remain the skeptic or believer you have been, you will hold your own position with both greater clarity and greater humility. No final de cada processo, mesmo que você permaneça o cético ou o crente que você sempre foi, você vai se agarrar à sua posição com ainda mais clareza e maior humildade. Then, there will be an understanding, sympathy, and respect for the other side that did not exist before. Believers and non-believers will rise to the level of disagreement rather than simply denouncing one another. Então, haverá uma compreensão, simpatia e respeito pelo outro lado que não havia antes. Crentes e descrentes vão se elevar ao nível de discordar um dos outros, em vez de simplesmente censurar e denunciar uns aos outros. This happens when each side has learned to represent the other's argument in its strongest and most positive form. Only then is it safe and fair to disagree with it. That achieves civility in a pluralistic society, which is no small thing. Isso acontece quando cada lado tiver aprendido a representar o argumento do outro lado na sua forma mais forte e mais positiva. Somente então é seguro e justo de discordar com o outro lado. Isso alcança a civilidade numa sociedade pluralística, numa sociedade plural, o que não é algo pequeno. Spiritual third way, terceiro caminho espiritual. The rest of this book is a distillation of the many conversations I've had with doubters over the years. O resto desse livro é um extrato das muitas conversas que eu tive com céticos ao longo dos anos. In both my preaching and personal interactions, I've tried to respectfully help skeptics look at their own faith foundations, while at the same time laying bare my own to their stronger criticisms. Tanto na minha pregação quanto em interações pessoais, eu tentei respeitosamente ajudar os céticos a olhar para suas próprias fundações de fé, para seus próprios fundamentos de fé, enquanto ao mesmo tempo desnudando os meus próprios fundamentos para suas críticas mais fortes. In the first half of this volume, we will review the 7 biggest objections and doubts about Christianity I've heard from people over the years. Na primeira parte desse volume, nós vamos revisar as 7 maiores objeções e dúvidas sobre o cristianismo que eu ouvi das pessoas ao longo dos anos. I will respectfully
discern the alternate beliefs beneath each of them. Then, in the second half of the book, we will examine the reasons underlying Christian beliefs. Eu vou respeitosamente discernir as diferentes crenças por baixo de cada um deles. Então, na segunda parte do livro, nós vamos examinar os motivos por baixo das crenças cristãs. Respectful dialogue between entrenched traditional conservative and secular liberal people is a great good. And I hope this book will promote it. Diálogo respeitoso entre conservadores tradicionais, arraigados nessa verdade, e pessoas liberais e seculares é um grande bem. E eu espero que esse livro promova isso. But my experience as a pastor in New York has given me another incentive to write this volume. Mas a minha experiência como pastor em Nova York me deu outro incentivo para escrever esse volume. As soon as I arrived in New York, I realized that the faith and doubt situation was not what the experts thought it was. Older white people who ran the cultural business of the city definitely were quite secular. Assim que eu cheguei em Nova York, eu percebi que essa situação de fé e dúvida não era o que os especialistas pensaram que era. Pessoas mais velhas e brancas que eram donos dos negócios culturais da cidade definitivamente eram bem seculares. But among the increasingly multi-ethnic younger professionals and the working class immigrants, there was a lush, category-defying variety of strong religious beliefs. Mas entre o crescente número de jovens profissionais multiétnicos e os imigrantes da classe trabalhadora, havia uma variedade exuberante que desafiava a categorização de fortes crenças. And Christianity in particular was growing rapidly among them. E o cristianismo em particular estava crescendo rapidamente entre eles. I think these younger Christians are the vanguard of some major new religious, social, and political arrangements that could make the older form of culture wars obsolete. Eu acho que esses novos jovens cristãos são a vanguarda de alguns novos acordos religiosos, sociais e políticos que poderiam transformar essa forma de guerras culturais obsoletas. After they wrestle with doubts and objections to Christianity, many come out on the other side with an orthodox faith that doesn't fit the current categories of liberal Democrat or conservative Republican. Depois de batalhar com as dúvidas e objeções ao cristianismo, muitos saem do outro lado com uma fé ortodoxa, que não se encaixa nas categorias de democrata liberal ou republicano conservador. Many see both sides in the culture war, making individual freedom and personal happiness the ultimate value, rather than God and the common good. Muitos veem ambos os lados na guerra cultural, tornando liberdade individual e felicidade pessoal o maior valor, ao invés de Deus e o bem comum. Liberals' individualism comes out in their views of abortion, sex, and marriage. Conservatives' individualism comes out in their deep distrust of the public sector and in their understanding of poverty as simply a failure of personal responsibility. O individualismo dos liberais aparece nas suas visões sobre aborto, sexo e casamento,
O individualismo dos conservadores aparece na sua profunda descrença do setor público e na sua compreensão de pobreza como simplesmente uma falha da responsabilidade pessoal. The new, fast-spreading, multi-ethnic Orthodox Christianity in the cities is much more concerned about the poor and social justice than Republicans have been, and at the same time much more concerned about upholding classic Christian moral and sexual ethics than Democrats have been. O novo cristianismo ortodoxo, que se espalha rapidamente e é multiétnico nas cidades, é muito mais preocupado com os pobres e com justiça social do que os republicanos estiveram. E, ao mesmo tempo, muito mais preocupado em guardar os clássicos conceitos morais e sexuais cristãos do que os democratas estiveram. While the first half of the book lays out a pathway that many of these Christians have taken through doubt, the second half of the book is a more positive exposition of the faith they are living out in the world. Enquanto a primeira parte do livro abre esse caminho que muitos desses cristãos entraram e percorreram através da dúvida, né? Pela dúvida, a segunda parte do livro é mais positiva, uma exposição mais positiva da fé que eles estão vivendo neste mundo. Guys, eu ia finalizar esse capítulo, mas olha só o que falta. Falta aqui, falta aqui, falta aqui, falta aqui. Eu acho que vai demorar muito, esse vídeo vai ficar muito longo e você não vai conseguir assistir até o fim. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e na semana que vem a gente finaliza esse capítulo, pode ser? E a gente vai ouvir a história de 3 pessoas, que é bem bacana, cada um deles com as suas objeções, mas o que lemos aqui já foi muito interessante, já foi muito bacana. Tinha uma mosca me atrapalhando? Tinha. Mas eu tô em paz. Eu orei pra Deus, falei, Deus derruba. E é isso, não veio mais pra cá. Esse vídeo termina por aqui então, mas eu recomendo que você continue acompanhando os outros conteúdos do canal e volte na próxima quarta-feira para que a gente continue essa leitura. Eu vejo você no próximo vídeo, que Deus te abençoe e que em nome de Jesus essa leitura aqui tenha servido pro crescimento do seu inglês, mas também pro crescimento da sua fé. Thank you so much. See you tomorrow. Até amanhã. Bye bye.